Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre se assentar à mesa do Pai. Glória a Deus. Essa palavra veio ao meu coração para estar falando nessa noite. E eu tenho certeza que se você tiver com o coração bem aberto, o Senhor vai falar com você aí onde você está. Tanto aqui na igreja como você que está aí na sua casa. Deus tem muito a falar como Ele falou comigo, quando Ele colocou essa palavra no meu coração. Mateus 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma só palavra. E vindo a ele os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós falamos um pouquinho mais contigo nesse lugar. Nós queremos invocar a tua presença, Senhor. Nós queremos continuar te sentindo quando nós estávamos adorando, quando nós estávamos invocando a tua presença. Nós queremos sentar à tua mesa e nos deliciar com a tua palavra. Jesus, faz aquilo que está nos teus propósitos e no teu plano fazer. Talvez, Senhor, para algumas das pessoas que estão aqui me assistindo, me ouvindo, tu tens um plano tão específico para ser liberado nessa noite. Que tu me use como um canal, Senhor, para que essa pessoa possa pegar essa chave e abrir, Senhor, a porta que ela tanto espera, Senhor. Uma porta de salvação, uma porta de cura, uma porta de libertação, uma porta de entendimento, Senhor, uma porta de profundidade e de intimidade contigo. Mas que tu fales, Senhor, ao nosso coração, de maneira sobrenatural, como nunca antes, Senhor. Como nunca antes. Em nome de Jesus. Amém, amados? Esse é um texto que, para aqueles que já leram o Evangelho, com certeza já passaram por ali e ficaram intrigados com esse texto. Jesus do céu, tu chamou a mulher de cachorra. E eu fui uma dessas pessoas que, quando leram esses textos as primeiras vezes, ficou assim, apavorado. Ou como diz o cristão, escandalizado. Porque cristão não fica apavorado, ele fica escandalizado. E ficou surpreso, assim como qualquer pessoa que lê esse texto pela primeira vez. Se você ouviu esse texto pela primeira vez, muito provavelmente você ficou assombrado com o que eu li nessa noite. Mas a gente precisa entender todo o contexto que aquele lugar ali que Jesus está propiciando para aquela mulher. E o porquê que aquela cena toda precisou ser feita. Então a gente precisa entender todo o contexto do porquê aquilo ali estava acontecendo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus estava numa região que não era uma região dos judeus. Era a região de Tiro e Sidom. Eram regiões longe do centro, aonde os judeus habitavam. Para vocês terem uma noção geográfica, não sei porque eu gosto disso, mas enfim, é mais ou menos onde hoje é a região da Palestina, afastado dos judeus, aquela faixa de Gaza que de vez em quando a gente ouve nos jornais. Então é mais ou menos ali que Jesus estava passando, na faixa de Gaza. Não era normal de Jesus passar por esses lugares, mas ele estava ali.
Muito provavelmente eu fico imaginando, e como uma boa e velha pregação de Éder Vieira, você tem que viajar comigo. E como eu estava imaginando, eu fico imaginando Jesus partindo dali para a direção de Tiro e Sidom, e os discípulos e a multidão indo também. E no meio daquela multidão, gente, todo mundo estava se questionando: onde é que ele vai? Mas é para lá, Jesus. Os judeus é para cá, tu veio para os judeus. Onde é que tu está indo? E Jesus indo. E muito provavelmente os discípulos: não sei, só vamos indo para ver onde é que vai dar. Mas ele está indo. E os judeus e os gentios não se davam muito bem. Para a gente entender, gentio não era literalmente um povo, mas gentio era todo aquele que não era judeu. Prazer, eu sou um gentio. Nós somos gentios. Gentio era todo aquele que não era judeu, que não tinha aquela descendência de Abraão, para vocês entenderem. Então, Jesus estava indo para os gentios. E para que a gente entenda o porquê que Jesus estava indo ali, a gente tem que ler primeiro o que aconteceu nos primeiros versículos do capítulo 15. Então nós vamos lá agora para Mateus 15, versículo 1. E a gente vai entender o porquê que Jesus estava lá. O que Jesus estava fazendo lá? Aí Jesus estava ali pregando na multidão, curando, aquilo que ele costumava fazer. Então escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhes perguntaram. Eles não eram de Tiro e Sidom, eles eram de Jerusalém, o foco dos judeus. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois eles não lavam as mãos quando comem o pão? Percebemos que naquela época não tinha coronavírus, eles não lavavam as mãos. Mas ele respondendo disse-lhes: por que também vos transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, inevitavelmente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser seu pai ou a sua mãe, isto é oferta, tudo quando puder ser aproveitado de mim. E não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando com doutrinas os mandamentos dos homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhe: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso contamina o homem. Então, chegando a ele, os seus discípulos disseram-lhes: tu sabe que os fariseus se ofenderam ouvindo este provérbio? Mas ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou, ou toda raiz, será arrancada. Deixai-os sozinhos, eles são cegos que conduzem outros cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão. Explica-nos essa parábola. E Jesus disse: estai vocês também a sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas essas coisas procedem da boca, provém do coração, e isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Agora, lendo todo o contexto, eu estou num lugar onde Jesus estava enfrentando uma crise com aquelas pessoas que ele escolheu para pregar o evangelho. Ele estava enfrentando uma crise que todo líder já passou. A crise de que tu prega, as pessoas não entendem. Aí tu vai lá, a pessoa está andando no mesmo caminho. Jesus está lá salvando, e os fariseus estão lá perguntando por que os discípulos não lavavam a mão antes de comer. Todo mundo vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e os fariseus preocupados
Os judeus estavam preocupados que se ele é filho de Deus, ele devia se preocupar com isso, porque isso daí é uma das coisas que os anciões nos ensinavam. Nossos velhos hábitos diziam que se ele é realmente o filho de Deus, como ele diz que ele é o filho de Deus, como é que ele me deixa os discípulos comecem a lavar as mãos? Quer dizer, não bastava a pessoa curar, fazer cego ver, fazer mudo falar, fazer coxo andar. Não, ele tinha que, a tradição tinha que ser exata. Qual é a palavra que Jesus disse para eles? Hipócritas. Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque eles se preocupavam em honrar com as palavras, mas o coração, estava a milhas de distância. O coração verdadeiramente estava distante. Então Jesus começa ali, porque Jesus era meio começa a dar uma viajada ali, porque aquela raiz que não vai ser plantada, vai ser arrancada e tal. Falou de maneira bonita, de maneira poética, e os discípulos, Jesus, não entendi o que tu falou. Aí lá em Tiro e Sidom, tem uma mulher que não é judia. Ela era gentia. Se a gente terminar esse capítulo, a gente vai ver que depois que esse episódio acaba, Jesus vai embora dali. Ou seja, o que eu aprendo, se Jesus vai num lugar só para fazer algo e depois vai embora, é porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele não fez mais nada ali. Ele foi exatamente porque ele sabia que naquele lugar ia ter uma mulher. E naquele ambiente, os discípulos iam finalmente entender que ser pescador de homens tinha a ver com aquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus vai para aquele lugar e vai no meio dos gentios. Os gentios eram um povo idólatra. Eles não eram judeus, então eles eram pessoas totalmente do lado do avesso. Então vocês imaginam agora os fariseus pensando: se ele não se preocupa com os judeus, que são judeus, não lavam as mãos, o que ele vai fazer com os gentios? O que é lavar a mão perto de um gentio? O gentio é totalmente contrário aos estatutos e preceitos da lei de Moisés. Ele está totalmente longe disso. Mas o nosso Jesus é surpreendente. É realmente lá que ele vai fazer a escola. É realmente lá que ele vai nos ensinar. É lá que vai ser a provinha dos 9. É lá que eu vou entender. Então Jesus está lá com a multidão, numa boa, só esperando a mulher, porque ele já sabia que a mulher ia aparecer lá. E a mulher aparece falando o quê, amado? Jesus, filho de Davi. Quem sabia que o Messias vinha da descendência de Davi era judeu, não era gentio. Então essa mulher aqui, ela já no começo, na primeira frase que ela me solta, ela já fez uma aula gigantesca do querigma de um semestre inteiro. Porque ela foi a primeira mulher a chamar Jesus de filho de Davi. Coisa que nenhum judeu antes tinha chamado ainda, que nenhum fariseu tinha reconhecido ainda. E ela foi lá e disse assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fico imaginando os discípulos falando assim, aquela mulher ali não é gentia? Ela está chamando Jesus de filho de Davi? Não, olha o que a pessoa passa, né? A pessoa se sujeita a chamar, ela está fazendo isso para provocar Jesus. Eu imaginando os discípulos na conversa da multidão, né? Isso não está na Bíblia, tá, gente? É heresia própria. Então, ela está fazendo isso aí para impressionar Jesus. Quem sabe, se Jesus ouvir que ela está chamando ele de filho de Davi, ele tem um pouco de compaixão, porque ele sabe que ela é gentia. Então, ele vai entender se ela entende um pouco das escrituras, talvez eu vou atender ela. Muito pelo contrário. Jesus continua a sua escola. E a palavra diz que Jesus continuou o seu caminho. E aquela mulher gritava cada vez mais forte, Jesus, a minha filha está endemoniada. Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, que é um ótimo professor, ele pega e fala assim, eu não fui chamado para vocês. Entendam o que aconteceu nos primeiros versículos.
para a gente entender o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo, não fui chamado para vocês. É como se Jesus estava sendo até... Eu fui chamado só para quem sabe lavar a mão. Era como se Jesus estivesse falando assim, não, eu não fui chamado para vocês. Se tu sabe lavar a mão, se tu sabe lavar a mão, eu até reparto o pão contigo. Mas não, o meu alimento, ele não é para vocês. E essa mulher, ela faz algo que nos impressiona, ela se prostra. Ah, Jesus, quando ela se prostra, acabou para Jesus. Sabe por que acabou para Jesus? Porque lá, já estou pulando tudo no meu esboço, mas faz parte. Lá em Salmos 51, verso 17, diz que ele não resiste a um coração quebrantado. E quando ela se prostra, ali acabou para Jesus. Jesus falou assim, mas daí já é covardia para mim, né? Aí tu me vem com o coração quebrantado, tu me vem com o coração contrito, não consigo. Mas ele ainda dá mais. Não, eu tenho que continuar a minha aula aqui, a minha prova de física, minha prova de química, tem que continuar, eles têm que entender. Daí Jesus fala assim, não é digno, não é justo eu tirar do pão dos filhos para lançar os cachorros. Para a gente entender, quem chama até hoje os gentios de cachorros são os judeus. Os judeus chamam os gentios de cachorro. Só que o que é engraçado é que Jesus, na tradução original, ele fala cachorrinhos. Então, ou seja, por mais que ele sabia que ela era um cachorro, ele ainda trata com carinho. Eu não vou tirar da mesa dos filhos para entregá-las aos cachorrinhos. Aí essa mulher faz algo, amado, que me impressiona e me chapa. Ela teve uma resposta muito rápida. Ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí não deu para Jesus. E Jesus disse que ele nunca havia encontrado fé daquele tamanho. Então, os judeus, eles acreditavam que o Messias viria para os judeus, que a salvação era dos judeus, e tudo era para os judeus. Então Jesus precisava ensinar, porque embora os discípulos andavam com ele, eles ainda tinham um coração preconceituoso. Eles ainda tinham um coração meio que racista relacionado ao seu povo. É como se eles andassem com Jesus, mas o coração deles ainda fosse meio fariseu. Sabe aquele fariseu que habita em nós de vez em quando? Que a gente acha que Jesus só tem coisas boas para mim e Jesus não pode dar nada bom para os outros. O velho fariseu que habita em mim. E os discípulos eram essas pessoas. Mas porque em Mateus capítulo 10, você não precisa abrir, Jesus está falando com os discípulos. E Jesus fala assim, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aquilo deixou os discípulos confusos. Porque ele mesmo, há um tempo atrás, disse que eu não podia ir para o caminho dos gentios. O que ele quis me falar com isso? O que ele quis me mostrar com isso? Se eu não fui chamado para os gentios, por que ele está me levando para esse lugar agora? Só que o final do versículo fala, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não significa que a salvação não chegaria aos gentios. E os discípulos precisavam entender que chegaria um momento que a pregação chegaria aos gentios. E de várias coisas que me chamam a atenção nesse texto, eu quero pontuar algumas coisas. Eu gostaria que você
andasse comigo por esse caminho. O que fez aquela mulher ter a fé que impressionou Jesus? Porque Jesus disse que a fé dela impressionou ele. E quem aqui não quer ter essa fé que impressione Jesus, né? Todo mundo quer ter essa fé que impressione Jesus. Só que muitas vezes a fé que a gente quer que Jesus nos veja, a gente quer que Jesus se impressione, é uma fé meio que, com o perdão da palavra, meio fajuta. Na realidade não é fé. Porque nós queremos aquilo que nós queremos. Nós não queremos aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós queremos aquilo que nós queremos, porque nós queremos, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Doa a quem doer, fira a quem ferir. E o Senhor Jesus tem que me entender, né? Porque eu sirvo Ele há muitos anos, eu sou fiel e eu lavo a mão. Literalmente é isso. Nós nos tornamos judeus preconceituosos. Porque a gente acha que porque a gente bota a roupinha de domingo, a Michelle me elogiou pela minha roupa hoje, e eu disse que é porque a mãe dela disse que domingo passado eu estava com roupa de pastor, e eu disse que agora eu vou vir com roupinha de pastor. No culto de jovens eu não venho de pastor. Mas eu botei a minha roupa de domingo, eu botei a minha Bíblia, debaixo do braço não se coloca mais, né, amado? Mas eu botei a minha Bíblia ali na minha mão, eu tenho o app da Bíblia offline, eu assisti durante a semana toda músicas de adoração ao Senhor, playlists e playlists. Eu não li a palavra, mas eu ouvi um vídeo do Dave Leonardo, que passou lá no meu stories, e ele tinha 4 minutos, e eu assisti, eu me alimentei naquele momento. Então, eu tenho todo o figurino completo. Eu sou um crente modelo. Eu sou um cristão modelo a ser seguido. Que eu fiz tudo que me mandaram. Na realidade, se nós pararmos para pensar, nós que somos cristãos assim, nós estamos sentados à mesa com o rei? Nós estamos sentados como filhos? Ou nós somos aqueles que comemos as migalhas? Nós estamos nos alimentando de migalhas. Só que o problema é que nós não nos comparamos a essa mulher. Porque essa mulher, ela comia migalha porque ela não tinha migalha. Então, para ela, migalha já estava bom. Só que nós somos aquele que nós estamos no chão, sendo como cachorros, e achando que nós estamos sentados à mesa. E a gente se acha que a gente está na mesa. Só que a gente está só comendo migalha. A pregação que eu ouvi me falou algo totalmente inovador. A partir de agora eu tenho essa linha de pensamento. Aí passa outro final de semana, ouvi outro pregador, mudei a minha linha de pensamento, agora é esta linha de pensamento, eu acredito nisso. Aí aquele pregador já não é bom porque ele fez alguma coisa errada. Não, na verdade eu nunca acreditei naquilo, eu sempre acreditava naquilo. Nós nos alimentamos de migalhas. Muitas vezes do resto que as outras pessoas estão comendo próximo de nós. Do que o nosso pastor está se alimentando, do que o nosso cônjuge está se alimentando, do que os nossos pais estão se alimentando. Quantos filhos adolescentes têm se alimentado de migalhas do que os pais comem, do que os pais oram, dos que os pais tentam ensinar, e eles ficam achando que são crentes, achando que estão abafando, mas têm se alimentado de migalhas. A primeira coisa que fez aquela mulher responder diferente é que a crise bateu na porta dela. Ela tinha escutado de Jesus. Ela tinha escutado pelas cercanias ali
que existia um homem que expulsava demônios. Muito provavelmente ela tinha escutado os milagres, tudo aquilo que Jesus fazia. Ela estava fora do arraial, mas ela escutou isso. E quando Jesus passou ali, ela não perdeu tempo. Mas o que fez aquela mulher correr e se humilhar, da forma que ela se humilhou, a palavra humilhar vem do termo humus, que é voltar ao pó. Humus, de humilhar. E muitos talvez já leram aquele texto que fala que os humilhados serão exaltados de maneira errada. Quando a gente pensa, os humilhados serão exaltados, é porque parece que alguém te humilhou, né? Não, você entendeu isso errado. É aquele que se humilha que vai ser exaltado. Aquele que bota a cara no pó é que vai ser exaltado. Esse sim. E esses são raros hoje em dia, hein? Esses são muito raros. Aquele que bota a cara realmente no chão e fala, eu me humilho, são poucos. E a primeira coisa que fez essa mulher se humilhar do jeito que ela se humilhou, no meio daquela multidão de judeus, podendo sofrer preconceito, xenofobia, racismo, podendo ser agredida, foi porque ela tinha uma crise. A filha dela estava endemoniada. Ela perdeu totalmente a noção do perigo. Ela estava realmente louca. E é esse tipo de pessoa que Jesus está procurando nesses dias. Pessoas que não têm medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, que vão ultrapassar tantos limites. Não importa se eu tenho que enfrentar uma multidão de judeus. Ele está passando na minha região, quando é que provavelmente ele vai voltar? Quando que ele vai passar aqui de novo? Esse não é o ambiente que ele passa, ele está passando aqui. Então não importa o que os outros vão pensar de mim. Tinha uma música antiga, a Duda vai lembrar. Não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí, eu quero é Deus. Uma música boa para pegar, Débora. Do tempo do EPA, mas eu te passo a música. E a música fala realmente, e é esse tipo de pensamento que aquela mulher teve. Não importa o que vão pensar aí, realmente, como eu já falei na minha heresia particular, realmente ela deve ter escutado muita coisa absurda no meio daquela multidão. Enquanto ela ia no meio da multidão, as pessoas falavam assim, não, sai daqui, tu é gentia. Não, a salvação não vem para vocês. Não, tu é uma cachorra, sai daqui. E ela ultrapassou todos os limites porque ela tinha uma crise. Sabe o que eu aprendo com isso? Você que tem orado, pedindo mais fé para o Senhor, Jesus vai te dar mais fé. Mas não reclame das crises. Não reclama das crises, porque essa crise é que vai produzir em você a fé que você precisa. É uma fé que não é abalável, é uma fé concreta, é uma fé com a certeza das coisas que virão. A palavra fé significa que ela é um firme fundamento. Só que nós estamos se baseando hoje em dia em fés que não tem firmamento algum. Isso não é fé. Fé é um firme fundamento. É eu saber aonde eu estou pisando. Isso não significa, amado, que você precisa ser ignorante. Sabe o que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento de algo. Isso é uma pessoa ignorante. Eu sou ignorante em muitas coisas, porque eu não tenho conhecimento em algumas áreas. E daí tem pessoas que falam assim, eu tenho fé, então eu vou para o mercado sem máscara, porque o coronavírus não vai me pegar. Só que eu tenho que ter sabedoria. A fé é o firme fundamento daquilo que eu tenho em Deus. Então eu tenho que ter estratégia e malícia boa para entender que o Senhor Jesus vai me livrar sim do coronavírus, desde que eu faça a minha parte. É a mesma fé que eu vou ter quando Jesus vai me fazer ser aprovado naquele concurso, desde que eu estude. Não tem como eu pedir para o Senhor Jesus,
Senhor, eu tenho esse concurso aqui. O senhor sabe, né? Eu preciso de um emprego. Então tá ali, já fiz a minha inscrição. Quer ter fé bastante? Não faz nem a inscrição e espera que o teu nome vai aparecer lá, então. De maneira sobrenatural. É uma fé com sabedoria e entendimento. É essa fé que fez essa mulher chegar aos pés de Jesus. E ela era tão sábia e tão entendida, que ela deu as respostas que ela precisava. Se ela não tivesse sabedoria suficiente para que a fé dela fosse firmada, na primeira tirada de Jesus ela vazava e ia embora. Eu não vim para vocês, tá bom. Mas não, ela tinha sabedoria, ela tinha entendimento daquilo que ela estava fazendo. E a fé dela fez ela persistir e ultrapassar a fase do silêncio. Uma fé que me ajuda a ultrapassar a fase do silêncio. Porque muitas vezes a gente tem fé só quando Deus está falando, não é verdade? Aí quando Deus para de falar, a fé morre. A fé desaparece. Mas não era tu que era da igreja, que pregava, que era líder de célula, que cantava lá em cima, que, sei lá, que abraçava as pessoas? Eu até era, mas pesou aí para mim umas coisas, complicou. Sabe por quê? Não teve fé suficiente para passar a fase do silêncio. A fase do silêncio é a mais difícil de todas. É a mais complicada de todas. E você já escutou aqui várias vezes, eu vou falar, eu sou professor, eu sei disso. Nenhum professor fala durante a prova. A hora da prova é a hora que o professor fala assim, agora eu vou ver se tu entendeu aquilo que eu te expliquei. E Jesus faz exatamente essas coisas conosco. Ele nos ensina, Ele nos fala, bababi, bababá. Agora Jesus fica em silêncio. É porque tu está fazendo a prova. Mas para que você seja aprovado, e quem é professor sabe disso, você tem que se concentrar e fazer a prova. Quanto mais o professor não entende isso aqui, o professor tem como me ajudar aqui, Vai, professor. E daí tem aquele, quando você já foi aluno, você já sabe, que tem aquele que tem a esperança que o professor dê a resposta, né? Fica esperando, mas é que eu não entendi isso aqui. Aí o professor vai lá assim, não, mas pensa um pouquinho. Tá, mas o que tu quis dizer aqui? E nós agimos com Deus da mesma maneira. É que Deus, assim, andar contigo é muito bom. Assim, Deus, eu vivo cada aventura contigo, assim, tu já curou muita coisa, tu já restaurou a minha família, tu já me trouxe libertação daqueles vícios que eu tinha. Jesus, tu mudou o meu caráter, mas essa questão aqui eu não entendi. Não vai falar? Mas só essa aqui. As outras, Jesus, as outras, vou conseguir tirar um 9, mas essa aqui. E Jesus não fala. Que o texto diz que Jesus seguiu o caminho. Quantos de nós teríamos a mesma atitude que essa mulher? Ou a gente ficaria de beicinho? Eu também não falo, também não quero mais também te servir. Não, o cara faz tudo certinho. Tão bonitinho que eu sou. O cara faz tudo ali, Agora não vai falar. Jesus não fala, Jesus permanece em silêncio. E quando ele está em silêncio, aí é que ele está trabalhando. Porque ele está vendo ali, quando tu entregar a prova, ele vai ver, não, isso aqui ele já entendeu. Por ele ter entendido isso, eu consigo liberar essas coisas para ele. Não, mas isso aqui ele ainda não entendeu, então eu preciso ainda dar uma ajudada nele nesse ponto aqui. Nessa aqui ele já entendeu, eu consigo liberar essas coisas aqui para ele. E assim Jesus vai trabalhando com a nossa vida. Quando a gente entende, ele vai liberando, a herança vai vindo, a promessa vai chegando. E enquanto a gente não entender, a gente vai ficar preso sempre na mesma questão. Sempre na mesma questão, a gente fica preso às vezes anos no mesmo número da questão,
Porque nós não entendemos que Jesus está nos ensinando algo ali. Aí nós começamos a ver irmãos que começam a entender que é aquele aluno que entrega a prova mais cedo. Não dá raiva dessa pessoa que entrega a prova antes? Fala assim, mas acabou de entregar. Mas é que existem pessoas que entendem mais rápido. E já fala assim, Jesus, pode dar outra que essa eu já terminei. Pode dar outra aí. E Jesus vai liberando, daí tu vai vendo pessoas que chegam, pessoas que conquistam a sua promessa e vão indo, e Deus vai levando ela para lugares mais altos, e Deus vai colocando ela em lugares mais altos, e tu fica aqui. Mas é que eu não entendi a 2 ainda. Primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, a crise bateu em sua porta. Por isso ela teve uma fé inabalável, por isso que ela ultrapassou a fase do silêncio e ela entendeu que aquele silêncio falava mais do que muitas palavras. Aquele silêncio fez ela persistir mais. Porque ela tinha uma coisa que ela tinha escutado: Jesus está passando por Tiro e Sidom. Não vai ser hoje que ele vai sair daqui sem me dar a cura. Segunda coisa, o silêncio de Deus foi um impulso. Em vez de ser um retrocesso, aquilo impulsionou ela mais. Levou ela para mais longe. Sabe aquelas pessoas que insistem? Era essa mulher. Ela foi lá, vai se fazer difícil? Então agora que eu vou ir. E é desses que Jesus mais se amarra. Aqueles que são apaixonados de tal forma que não se apegam quando Jesus se faz de difícil. Vai se fazer de difícil, é agora mesmo que eu vou te amar. Agora mesmo é que tu vai me ouvir. Porque na realidade Jesus só está fazendo um charminho aqui. O que Ele quer é que tu realmente vá mais profundo com Ele. Que você realmente fale mais com Ele, ore mais a Ele, busque mais a Ele. Por mais que pareça que Ele está fazendo um charminho. É nesse momento que você vai entregar os seus presentes para Ele. Sabe, o Dia dos Namorados passou aí, eu vi tanta gente, né? Bombons, gente que chorou no passado. E daí entregando bombons e bababi. Isso é lindo. Jesus também quer ganhar o seu coração de presente. Faça um laço bem bonito, entregue a Ele. Fala, Jesus, hoje eu vou te fazer um laço bem bonito. E eu vou me entregar por completo a Ti. Ah, pastor, mas eu sou convertido há tantos anos, Jesus já tem meu coração. Será mesmo? Será que não é bom a gente dar uma questionada e agora eu falo isso para mim mesmo? Será que Jesus tem 100% do meu coração? Ou será que o meu coração é repartido em lugares? Esse pedaço é família, esse pedaço é trabalho, esse pedaço é não sei o que, esse pedaço é não sei o que lá, e a maior parte é de Deus. Ei, amado, Jesus não quer a maior parte, Ele quer todo o coração. Quando eu entender que o meu trabalho, a minha família, a minha faculdade, os meus filhos, tudo aquilo que eu tenho no meu coração pertence a Ele, aí sim realmente eu vou viver aquilo que Ele sonhou para mim, aquilo que Ele teve o intento desde quando Ele me criou na concepção da eternidade. Porque quando Ele me criou e quando Ele te criou, Ele teve um propósito com a tua concepção na eternidade. O primeiro, adorar Ele em tempo e fora de tempo. Primeira coisa. Então, se eu não adoro em tempo e fora de tempo, se eu só adoro a Deus durante os cultos, eu vivo de migalhas. Agora, quando eu adoro a Deus lecionando geografia lá na escola, aí eu estou sentado na mesa. Quando eu adoro a Deus lá na mesa mesmo da minha família,
nas conversas da minha casa. Tudo que eu faço exalta ao Senhor. Ei, amado, eu não estou dizendo aqui que você precisa falar o evangeliquez toda a vida. Porque às vezes as pessoas entendem errado. Parece que quando eu falo que eu tenho que glorificar o Senhor, eu tenho que sentar na mesa. Glória, 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 glória. Eu tenho que pegar o giz, glória, 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 glória. Não. Eu glorifico a Deus sendo excelente naquilo que eu faço. Honrando a minha esposa, eu glorifico a Deus. Sendo um bom marido, eu glorifico a Deus. Sendo um bom profissional, eu glorifico a Deus. Sendo um ótimo patrão, eu glorifico a Deus. É nessas coisas que eu glorifico. Não mentindo, não usurpando, não corrompendo. Porque a corrupção não existe só em Brasília. Mas nos filhos de Deus elas não podem existir. Terceiro, ela expôs sua fraqueza publicamente. Difícil. Complicado. Essa mulher estava numa multidão de judeus. E ela falou que a sua filha estava endemoniada. Vocês acham que é fácil? Para a época, para Jesus era simples, Jesus escutava aquilo sempre, mas ela nunca tinha falado publicamente. Muito provavelmente ela escondia sua filha em casa. Ela não gostava, porque ela não podia ir em eventos, ela não podia sair de casa, ela não podia ir para a rua, porque ela tinha uma filha possuída pelo demônio. Então ela não podia fazer aquilo que as pessoas ditas normais, que não tinham problemas tão visíveis, faziam. Naquele momento ela expôs a sua fraqueza. Ela não teve vergonha de dizer que precisava de ajuda. Ela gritou, ela correu, ela empurrou. E por mais que Jesus tenha dado um corte nela, que ele não podia fazer aquilo porque havia uma promessa sobre o Filho de Deus. E a promessa sobre o Filho de Deus disse que ele seria o rei dos judeus. Então ela não fazia parte da corte real. Porque se Jesus era o rei dos judeus, ela não era merecedora. Ela ultrapassou essa vergonha. E isso, esse expor a fraqueza, se expor a vergonha, fez com que ela se prostrasse, colocasse o seu rosto ao pó, se humilhasse. E não é fácil. Não é fácil expor sua vergonha. Não é fácil dizer que errou. É complicado dizer que errou. O que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão pensar? E quem já teve o seu pecado exposto sabe muito bem do que eu estou falando. Eu já passei por uma situação dessa. E às vezes a gente fica tão desnorteado que a gente pensa assim, tá, o que vai acontecer a partir de agora? Como as pessoas vão me olhar? Como as pessoas vão me abraçar? Como as pessoas vão receber o meu coração, aquilo que eu tenho para falar? Eu era uma pessoa que pregava, eu era uma pessoa que tocava, eu cantava, eu servia na célula os irmãos, e agora o meu pecado foi exposto. Essa mulher não teve vergonha, porque ela sabia o que vinha depois. E é isso que vocês têm que pensar, é isso que nós temos que pensar. A vergonha, quando ela é exposta, a própria palavra já fala, é uma vergonha. É difícil, é complicado ter o seu pecado exposto. Mas para que a ferida seja curada, ela precisa ser exposta. Imagina você chegar no hospital com uma fratura na perna e de calça. Aí você vai chegar lá e dizer para o médico assim, eu tenho uma fratura exposta aqui. A primeira coisa que o médico vai pedir para te fazer é o quê? Talvez ele não vai nem pedir, né, Andrei? Ele vai pegar uma tesoura e vai cortar. Você não vai dizer, não pode tirar minha calça. Sou crente. Não tira a minha calça que eu sou crente.
A minha vergonha não pode ser exposta, eu tenho uma fratura aqui. É uma ferida bem feia. Aí o médico, tá, deixa... Não, mas é que tá muito feia. Tem como o senhor me dar um comprimido? Às vezes nós queremos assim, não queremos? Nós esquecemos do texto de Tiago, que fala, confessai vossos pecados uns aos para que sejais curados. Quando você fala com Deus, é suficiente até um certo ponto. Porque quando você fala com Deus, a palavra diz que os seus pecados são perdoados. Então você tem perdão. Glória a Deus. Já tenho perdão. Pedi perdão para Deus. Ó Deus, fiz isso aqui. Perdão, beleza. Só que ali na frente, eu vou cair de novo. Aí eu vou lá para Deus. Digo assim, ó Deus, pisei na bola de novo, perdão. Todo dia as misericórdias vão lá estar te esperando, renovada, novinha em folha, que nem pão fresco de manhã cedo. Cheirinho de misericórdia novo. Para você, toda manhã. E você vai receber perdão várias vezes, quanto você precisar. Vai cair, ele vai te levantar. Só que para você ser curado da fratura aqui exposta, que está tapada com a calça jeans, eu preciso confessar o meu pecado. Ah, mas para Deus? Não. Tiago diz, uns aos outros. Uns aos outros. Então procure pessoas dentro do teu ciclo de amizade, que são pessoas confiáveis. Ah, mas no meu grupo de amizade não tem ninguém confiável. Então sai desse grupo, amado. Não sei porque tu está aí ainda. Procure um grupo de pessoas confiáveis, crente de verdade, canela de fogo, que não vai te julgar, mas que vai te falar o seguinte, vem cá, vamos orar junto. E a gente tem dificuldade, porque a gente tem muita vergonha. E expor é difícil, é complicado. Já aconteceu comigo de eu expor a minha vida para um amigo meu, e naquele exato momento de eu expor, o meu amigo fala assim, ó, muito obrigado por estar fazendo isso. Então, mas por quê? Não, porque eu queria te falar isso. E às vezes precisava saber que eu era uma... Por mais que ele sabia que eu era confiável, ele precisava ter esse embate. Eu ainda falei assim, eu não sei nem porque eu estou te falando isso. Ele, não, mas eu sei porque eu estou falando, eu sei porque tu está me falando isso. Então tenha pessoas confiáveis, pastores, líderes. Não é porque a gente quer descobrir da tua vida, não, a gente quer ver você curado. A gente quer ver você liberto. A gente quer ver você fluindo em Deus. E essa mulher, ela não teve vergonha nenhuma. Ela expôs, ó, minha vergonha é essa daqui. Jogou o pepino na mão de Jesus. Jesus não falava com ela e ela já expôs, ó, eu tenho esse problema aqui, ó. Quarto ponto, ela sabia que era convidada. Aquela mulher no fundo sabia que Jesus só tinha ido ali para ver ela. No fundo ela sabia que Jesus só estava passando por ali para resolver o problema dela. Ela sabia que naquele momento ela estava sendo convidada para sentar na mesa. Ela sabia. Por mais que Jesus fez todo aquele discurso de cachorrinho e que ela não era merecedora de sentar na mesa, ela fez por merecer. Ela falou, é hoje que eu sento nessa mesa. É hoje que eu sento nessa mesa aqui, ó. Ela sabia, a fé dessa mulher nos mostrou algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Ela sentia e sabia que era uma convidada à mesa de Jesus. Não importa se ela estava sendo filho ou se ela era cachorrinho. Ela queria um lugar na mesa. Nem que preciso fosse ela ficasse nos pés de Jesus. Ah, não posso sentar do teu lado? Deixa eu ficar no teu pé então. Se eu não posso sentar do teu lado, deixa eu ficar só no teu pé.
Vai que cai alguma coisinha. Que nós tenhamos a fé dessa mulher, amado. De não se importar em ter um lugar de destaque. Não me importa se eu não tem lugar na mesa para mim. Eu não sou merecedora de sentar na mesa. Tudo bem. Só que não, às vezes a gente só quer sentar na mesa. Se não é para sentar na mesa, eu nem vou. Né? Olha, eu vou até no culto domingo, mas se eu não chorar, a culpa é do louvor. A palavra hoje estava meia boca. Hoje a palavra não estava muito bom, não. O culto estava... O problema é o som, né? O som é muito alto. Eu não sei porque que apagaram as luzes do altar. Pastor Gia não tem, já vira bagunça. Quantos de nós, amados, achamos que nós estamos sentados na mesa? Que tenhamos a fé dessa mulher. Que se for preciso ficar no chão, arrastado, só comendo migalha, a gente vai ficar. Se for preciso se descabelar tudo, não no meu caso, a gente vai se descabelar. Se precisar babar, nós vamos babar. Se precisar pular, nós vamos pular. Nós vamos deixar fluir. Eu não consigo adorar de máscara. Eu tenho dificuldade. Amado, vai se converter? Não, às vezes dá um abusinho, sim, dentro do meu coração. Porque tenho dificuldade. Daí eu não consigo adorar com toda a intensidade do meu coração, porque a máscara atrapalha. Não, então você não entendeu nada. Porque para mim, vai até no chão comendo migalha, mas eu vou estar lá. É de máscara, eu vou. É de capa, estamos dentro. É do que mais que precisa? É de costa, vamos, é todo mundo de costa. Não, agora todo mundo ajoelhado, então vamos todo mundo ajoelhado. Mas eu estou lá. Eu estou participando, eu estou indo. Eu estou fluindo com aquilo que o Senhor está fazendo. Vai chegar um momento que Ele vai me colocar na mesa, e esse dia ainda não chegou, mas vai chegar. E a mesa não vai ser aqui nessa terra, amado, não, Ele já está preparando ela lá. Ele já está preparando. Ele já está preparando a mesa. Não era interesse de Jesus que ela comesse migalhas. E não é do interesse dele que você se alimente de migalhas também. Ele tem um banquete preparado para você. Ele quer se revelar para você. Pare de buscar intermediadores a não ser Jesus. Vamos ver o que o pastor Jean tem para liberar. Vamos ver o que não sei o que lá tem para liberar. Vamos ver... Aí precisa o ministro de louvor pedir para levantar a mão. Precisa, feche os seus olhos. Precisa. Amado, sai desse lugar. Sai desse ambiente. Entenda que você é filho. Pare de se alimentar de migalhas. Porque às vezes o Senhor já te deu um banquete e você não consegue enxergar. Você gosta das migalhinhas. É bom porque eu não me afogo. Às vezes a gente tem medo de comer o que é pesado, porque a gente tem medo de se afogar. Não, eu não posso ir aqui ainda. Não cheguei nesse lugar ainda. Não chegou porque tu não quis. Porque o interesse do Senhor está mais longe contigo. Mas tu fica se apegando com coisa pouca. 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Vamos ver uma história muito semelhante a essa. Em outro período de tempo, em outro ambiente, uma história semelhante que teve outro desfecho, que teve outro final. 2 Samuel, capítulo 9,
versículo 6 a seguir. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimentado para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo que o meu senhor o rei tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Para a gente entender o contexto, e eu já estou encerrando. Davi era um rei substituto a Saul. Saul tinha a casa real, com todos os seus filhos, que eram muitos na época, né? Concubinas, esposas. Mas tinha um filho de Saul, que era o best friend de Davi. A Bíblia se refere a Jonatas como o amigo a quem Davi mais amava. Ou algumas versões falam o amigo do seu amor. Ou seja, Davi amava Jonatas. Eles eram amigo de guerra, amigo de batalha. Jonatas teve um filho. E esse filho foi chamado de Mefibosete, que significa vergonha destruidora. Quando Mefibosete ainda era pequeno, a Bíblia fala que uma carruagem de bois passou pelas suas pernas e deixou ele paraplégico. Ele não podia andar mais. Isso ainda na sua infância. E depois de alguns anos, Saul é deposto, morto. Jonatas perde a vida também. E Mefibosete é tido como um mendigo. Por mais que ele tinha sido neto do antigo rei de Israel, ele andava nas ruas pedindo esmola. É isso que a Bíblia me diz. E o nome dele nunca fez tanto sentido. Vergonha destruidora. Porque ele era um príncipe e agora estava nas ruas pedindo esmola. Simplesmente por conta da sua situação, que era uma situação de mendigância, e ele não tinha movimento algum. Estático, parado no lugar. Então, Davi tinha um coração muito bondoso e ele usou de benevolência. O que é isso? Ele usou de bondade extrema. E a Bíblia fala que ele chama um servo e ele fala assim: vai procurar se sobrou alguém da casa de Saul. Porque o Saul deixou muita terra. Davi era muito rico. Davi não precisava das terras de Saul. Então Saul tinha muitas terras. Então o que Davi faz? Davi pega e chama o servo dele e diz assim: vê se sobrou alguém da casa de Saul. Com certeza, por ser muito amigo de Jonatas, Davi já sabia da situação de Mefibosete. E quando Mefibosete chega ali na situação diante de Davi, a palavra diz que ele se prostra. Por mais que ele não tinha movimento nas pernas, por mais que ele andava se rastejando, ele colocou a cara no pó. E ele pergunta: o que tu queres comigo? Eu sou aqui teu servo, eu estou aqui para te servir. E o que me chama a atenção
é que ele fala assim, ó, o que é o teu servo, para que olhes para mim como um cão morto? O que um cão morto faz, amado? Nada, ele faz aquilo que todo peixe faz. Um cão morto nem de migalha se alimenta mais. E Mefibosete se comparou a esse tipo de pessoa, a esse tipo de animal, aliás. Então o que tu quer de mim? Eu sou um cão morto. E Davi pega e fala, a partir de hoje tu não és mais um cão morto, porque de cão morto eu te coloco no lugar de onde tu nunca deveria ter saído, um lugar que é teu por direito, de honra, porque o teu sangue é real, o teu sangue é de família nobre. Não era para te estar fazendo aquilo que tu está fazendo, se alimentando de coisas que são jogadas na rua, se alimentando do próprio vômito, como muitas vezes os cães fazem. Às vezes a gente compra uma ração boa para o cachorro, ele vai lá, come o lixo, e depois ainda vomita, e do seu próprio regurgitar ele se alimenta. Desculpe essa comparação, mas se você já teve um cachorro vira-lata, você sabe do que eu estou falando. E você não consegue entender, meu Deus, eu comprei ração pedigree para ele, e por que ele está comendo do lixo? Ei, nós somos assim. Deus tem coisas profundas, Deus tem coisas grandes, lindas, maravilhosas, para nos revelar através da sua palavra, para nos revelar em momentos de intimidade, para nos revelar em momentos do secreto, em que está só eu e ele, mas não, eu prefiro me alimentar dos lixos, eu prefiro me alimentar daquilo que é lá fora, porque tudo bem que eu já tive sangue real, mas agora eu sou um mendigo, olha só, eu não consigo mais andar, olha só, eu estou sujo, eu tenho um filho, e agora eu preciso pedir esmola, eu preciso comer do que aquilo que as pessoas me dão. Mas Davi, representado pela figura de Cristo, ele fala não, ele coloca Mefibosete no lugar dele. Ele fala, tudo que era do teu avô, é teu, rapaz. Por que tu está andando desse jeito? Não era para te ter saído aqui de dentro. A Bíblia fala, tu vai comer no palácio todos os dias, junto com os meus filhos, como se fosse meu. Ei, entenda, amado, a palavra, ela é uma de Gênesis a Apocalipse. Quem é Mefibosete nessa história? Sou eu e você. Nós somos filhos adotados. Jesus nos chamou para sentar na mesa do rei, mesmo nós não sendo merecedores. E Jesus tem que nos colocar no lugar dele. Ele teve que vir para a terra, ele morreu na cruz, e no momento que ele morreu na cruz, ele disse assim, ei querido, tu tens sangue nobre a partir de agora, tu tens o mesmo direito que eu tenho, a partir de hoje sai daqui e vai para a mesa do rei. Coloque-se de pé aí no seu lugar. Deus quer mudar a nossa sorte nessa noite. Esse ano ainda não acabou. E isso não é palavra-chave, palavra de efeito, não. É para que você entenda que não é um vírus que vai te impedir de descobrir aquilo que Deus tem para você. Se Deus te permitiu passar por 2020, por uma pandemia, pergunte para Deus, Deus, onde é que eu vou atuar no meio dessa pandemia? Qual é o meu papel aqui? O meu papel é ficar em casa me lamentando, assistindo Jornal Nacional? O meu papel é ficar aqui só vendo aqui a notícia, e a prefeitura diz que abriu mais 2 casos. A prefeitura diz que, hein, amado, Deus, o que eu vou fazer nessa pandemia, Senhor? O que eu vou fazer de diferente? Senhor, me inclua nos teus planos. Eu sei que tu tem um plano e eu quero fazer parte deles. Eu não sei o que é, Senhor, mas eu quero fazer parte dos teus planos. Me inclua nos teus planos, Senhor. Nós queremos nos sentar à tua mesa, Jesus. Haha, Jesus.